Olá, sou a Cintia Andrade, fisioterapeuta, e hoje no Fisioterapia em Foco vamos abordar um assunto que ainda enfrenta alguns tabus, mas que vem conquistando seu espaço cada dia mais, que é a fisioterapia pélvica. E para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, eu convidei a Fernanda Francischini. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Pode falar pra gente um pouquinho sobre a tua formação, as tuas áreas de atuação? Claro. Então, meu nome é Fernanda, sou fisioterapeuta formada há 4 anos pela Universidade de Caxias do Sul. Tenho pós-graduação em fisioterapia pélvica, uroginecologia funcional, capacitação na área da fisioterapia obstétrica. Tenho curso de doula também, para atuar com as gestantes que eu já atendo. Tenho especialização na área da sexualidade feminina e masculina. Ah, legal. E quando a gente fala em fisioterapia pélvica, muitas pessoas pensam que é só contrair e relaxar a musculatura do assoalho pélvico, né? E não é bem assim. Então fala pra gente um pouquinho o que é a fisioterapia pélvica e quais as indicações dela. A fisiopélvica hoje ela tá ganhando um pouquinho mais o mercado, né? A gente ouve muito falar de pompoarismo, realmente contrai e solta, mas é muito mais do que isso. A gente trabalha tanto com prevenção quanto tratamento de todas as disfunções ali relacionadas à pelve. Então, disfunções urinárias, disfunções intestinais, sexuais, e vai muito além desse contrai e relaxa. Às vezes, uma pessoa que nem sempre tem uma fraqueza muscular, então a gente associa sempre que precisa fortalecer, mas na verdade o problema é o relaxamento. Então, é bem interessante que as pessoas primeiro passem por uma avaliação de fisioterapia pélvica para entender, se conhecer, saber o que está acontecendo com o corpo, para depois, né, tirar conclusões aí do que realmente é e, enfim, mais ou menos isso. Sim, mas então uma das técnicas que tu trabalha é o pompoarismo ou... Não, o pompoarismo ele é uma técnica mais antiga, que a gente ouve falar muito, e realmente tem a ver com essa questão do fortalecimento do assoalho pélvico, mas na época que enfim, lá as tailandesas que trabalhavam com o pompoarismo, o objetivo era o prazer do parceiro, né? Trabalhar essa musculatura para gerar maior prazer sexual para o parceiro. Hoje a gente trabalha com um foco mais direcionado para o prazer feminino, automaticamente vai gerar um prazer masculino também, mas sempre pensando no melhor pra ti, né? Pra ti se conhecer e tudo mais. Hoje a gente tem uma reformulação que é o neopompoarismo. Então a gente trabalha com mulheres que não tenham nenhuma disfunção, então que não tenham perca de urina, né, dor na relação sexual, justamente para trabalhar essa musculatura já funcional e aí, né, trabalhar com esse objetivo de autoconhecimento e aí sim de maior prazer durante o ato sexual. Sim, muitas vezes essa área ela tá vinculada apenas às mulheres, né? Mas não, os homens igualmente podem se beneficiar Sim, e dessa muito. prática. Hoje a gente tem paciente pós-prostatectomizado que faz a retirada da próstata, que eles acabam tendo muitos problemas relacionados à perda de urina, uma disfunção sexual. Então, a gente trabalha todo esse lado também masculino. E sem contar que quando a gente fala de dor na relação, a gente associa a mulher. Mas homens também sentem, alguns também têm alguma disfunção. Então, a gente já trabalha isso também com os homens. E em relação às gestantes, né? Qual que é o objetivo de trabalhar a fisioterapia pélvica em gestantes? Como isso pode auxiliar no parto também? Gestantes é um trabalho bem complexo. O ideal seria que elas viessem já no início da gestação, a partir da 12ª, 13ª semana. E aí a gente faz um trabalho bem completo, desde trabalhar a musculatura para que ela esteja funcional, prevenir que tu tenha dores, enfim, dores no corpo no geral, né? Teu corpo vai passar por muitas alterações, então a gente prepara teu corpo como um todo, não só para o trabalho de parto, mas para essa gestação em si, e para que no pós-parto tu já esteja preparada também, que não seja aquela surpresa, né? Além da questão hormonal, meu corpo mudou, não é mais a mesma coisa, então que tu consiga ter uma consciência e que pelo menos relacionado à função sexual, assoalho pélvico, função, que esteja tudo funcionando, tudo bem legal. Então, o trabalho que a gente faz é desde prevenção. Se a gestante já chega com alguma alteração, a gente trabalha bastante isso para que, se ela for ter um parto normal, por exemplo, essa musculatura esteja funcional, para não acontecer uma laceração, que é o corte, ali, o rasgo, pode acontecer. Mas a gente sempre trabalha para que não aconteça, então prevenindo isso. A gente não quer uma episiotomia, que é o corte feito pelo obstetra, né? Então tudo isso a gente trabalha também passando informações para o casal, para que eles entendam qual é o real motivo dessa epísio, se realmente precisa ou não.
trabalha, se a gestante quer realmente o parto normal, a gente faz todo um plano de parto, elaborando o que ela deseja, o que ela não deseja, como que ela quer que seja nesse dia, e passando todas as informações possíveis, né? Posicionamento, exercícios que facilitam ali na descida do bebê, que favoreçam a dilatação, posição para expulsão desse bebê, então tudo isso a gente consegue trabalhar. E aí no pós-parto imediato, a gente já entra também com a reabilitação do períneo. Se chegou a ter alguma laceração, a gente trabalha a liberação, né, cicatrização, e também já o reforço para manter essas estruturas, que, né, tudo se alterou, teve um parto normal, então para manter essas estruturas para que ela não tenha uma perda de urina, constipação, tudo isso. Sim. Durante a gestação, muitas mulheres podem ter algumas restrições, né? Sim. E os exercícios, eles podem ser feitos nessa fase ou existe alguma contraindicação? Tudo vai depender. A gente sempre acompanha com as ecos, né, ecografia, e também anda lado a lado com o obstetra. Então, se ela tem uma alteração, por exemplo, de líquido amniótico, os exercícios já não são mais os mesmos. Então, a gente precisa ter muita cautela nisso, sempre acompanhando. Uma gestante com líquido aumentado, ela tem o risco de romper a bolsa prematuramente. Então, a gente cuida com o exercício de impacto, por exemplo. Uma gestante com um líquido mais abaixo, a gente pode causar um edema de colo se for feito exercício em bola, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Mas sempre olhando os exames, né, a cada eco que ela faz, e também com informações com o obstetra, sempre em contato com ele. Mas se há uma gestante de baixo risco que não apresenta nada, aí todos os exercícios, claro que é individualizado, né? Sim. Cada gestante, ela chega, faz uma avaliação, a gente vê quais são as alterações e o que precisa melhorar e trabalhar, e aí cada uma tem o seu plano. Até porque em cada fase ali da gestação também tem exercícios específicos, né? Isso aí. Então, que cada vão fase ajudar. muda. Isso. E aí que tá a importância, né, de tu procurar, além do médico, como normalmente, a fisioterapeuta. Isso aí. Até antes da gestação. O ideal seria, seria assim, plano ouro, né? Perfeito. Que as pessoas viessem, as mulheres, enfim, viessem procurar a fisioterapia antes da gestação, porque se já tem alguma alteração, às vezes, né, uma fraqueza muscular, eu já tenho uma perda de urina, e aí começa, né, tá na gestação, e aí começa aquele crescimento uterino, maior pressão sobre os órgãos pélvicos, automaticamente vai ter um pouquinho mais de perda. É muito comum na gestação, mas não é normal. Então, a gente precisa, né, cessar essa perda para que ela se mantenha funcional durante toda a gestação e que no pós-parto também não tenha problema. Sim. E muitas mulheres também que já tiveram uma cesárea anteriormente, né? E por algum motivo decidem ter um parto normal na próxima gestação, né? A gente sabe que é possível hoje, né? É possível, como que a fisioterapia aborda essas pacientes? Da mesma forma como se fosse primeira gestação. O que a gente cuida muito é, se a paciente teve uma cesárea anterior, é cuidar o porquê que teve essa cesárea. Se foi uma real indicação, qual foi o risco, né, para ter a cesárea, ou se foi uma cesárea eletiva. Se teve um risco anterior, a gente sempre fica com um alerta para que não aconteça novamente. Lógico que tem algumas indicações de cesárea que a gente não tem como intervir, então ela tá aí justamente para se precisar ser feita, né? Sim. Mas se for uma cesárea eletiva e aí agora ela quer tentar o parto normal, a gente trabalha da mesma forma, com o plano ali para aquela gestante, com o objetivo para aquela gestante, e é possível sim. A OMS, ela recomenda em média 18 meses para se esperar para ter um parto normal após uma cesárea. Mas a gente já viu casos de antes de conseguir ter um parto antes. Então, tudo vai depender, né, da avaliação do obstetra e se está tudo certo com a gestante. Acho que hoje a indicação da cesárea é mais eletiva, né? É mais eletiva. Reais casos de cesárea a gente vê muito pouco, assim. E às vezes é mais um comodismo, um medo, né? Medo cultural da dor, também, cultural. né? E aqui no Brasil, infelizmente... É o maior índice. É o maior índice. E a gente enfim, a região é muito mais cesarista. E acaba passando esse pânico, esse medo para as gestantes. Isso. Hoje eu recebo gestantes com o objetivo de parto normal, mas elas ficam com medo, assim, até o final da gestação. Acham que não são capazes, né? Isso. E aí a cesárea, se tu for pensar que é uma intervenção cirúrgica, elas estão muito mais tranquilas, assim, pensando que não vão sentir a dor momentânea. Lembrando que depois tem todo o período de recuperação também, né? Então é pesar ali, ver o que... E sempre tá com uma rede de apoio.
mesmo que às vezes não tenha condições de ter uma equipe, né, ao lado, pesquisar, ir atrás de informação. Sim, Hoje a a gente tem, né, uma informação. rede muito Isso. grande de informações na internet também, sempre cuidar a fonte onde pesquisa, mas sempre ir atrás de informação do que é certo, do que não é, para numa dessas não cair, né. Eu acho que elas se apegam muito na questão das intercorrências que podem ocorrer, né? E a Isso questão do mesmo. corte, acho que muitas têm medo do corte, então acabam indo pro lado da cesárea, sendo Isso que aí. também o pós-cirúrgico, a pós-cesariana também tem algumas que Tem podem ocorrer as complicações, tem que isso. ter os cuidados, então as duas, né? As duas têm o E seu prós e lado, né? contras, Isso aí. isso. O que a gente trabalha bastante no trabalho ali com as gestantes é que realmente esse medo, às vezes, é de muita coisa, muito relato que a gente ouviu, às vezes de mães, avós, enfim, conhecidos que falam muita coisa ruim. Isso. Mas aí cada uma tem a sua Cada uma experiência, né? tem a Cada sua uma vai experiência. reagir de uma Isso. forma. Cada parto é um parto, então a Isso. gente não tem como comparar o meu com o teu. Isso. É difícil. Eu acho que, não sendo contra a cesárea, mas se tu tem a vontade de ter um parto normal, tem que ir Isso. atrás da informação Isso mesmo. e se apegar ali, né? E não ter Confiar medo. nos profissionais, Claro. confiar no próprio corpo, né? Isso Porque eu acho aí. que também a questão de ansiedade, a questão emotiva influencia também, muito, né? sim. E o corpo, ele é muito sábio, né? Então, ele vai te dar sinais do que tu precisa fazer. Às vezes, por mais que tu não tenha se preparado durante toda a gestação para ter um parto normal, mas o corpo sabe o que ele vai fazer. Sim. Então, é se sentir confiante, ir lá Isso. e realmente confiar. Isso, e aí eu acho que assim, tu ir com aquele propósito, né? Ir ter o parto normal, tranquilo. E se ali no finalzinho tu fez todo o trabalho de parto e não der, beleza, faz Tudo a cesárea bem. que vai ser Isso, tranquilo isso. também. A cesárea está aí para isso, né? Se Isso. não der, Isso ok, aí. vamos para uma cesárea que não tem problema também. Isso. Em relação à dor, né? A gente sabe que a gente não pode negligenciar a dor, né? Não pode considerar como normal nenhuma dor. E não seria diferente na dor na relação sexual, né? Não é normal. Não é normal, isso mesmo. E como que tu aborda isso? Existem algumas técnicas específicas? Tem sim. Hoje eu tenho consultório, se for fazer ali uma estimativa, eu tenho em média de 60% a 70% casos só de dor. Então, é muito, né, se tu for comparar, porque as mulheres, na verdade, algumas sentem dor. Aí procuram um ginecologista, enfim, médico, e aí não tem nenhuma doença associada, né, o exame preventivo tá tudo certo. Bom, então se não tem nada, é relaxar, é tomar um vinho, é desestressar e vai que vai dar certo. Como Mas se fosse não é fácil assim. não funciona dessa forma. Ali a região íntima é feita de musculatura fácil, assim como todo o nosso corpo. Então, automaticamente, se tem sim uma alteração nessa região, vai gerar dor. Nós temos duas patologias bem características dessa região, que é a vulvodínia e o vaginismo, que acometem mulheres. Então, o vaginismo ele é uma impossibilidade da penetração. Essa musculatura ela se contrai involuntariamente, automaticamente ela cria pontos de tensão. Então, uma mulher que numa dessas sentiu dor desde a primeira vez, ela vai ter sempre essa memória de dor. E aí, quando ela for ter relação de novo, ela vai associar a dor. E ela não consegue relaxar, ela se mantém sempre em tensão. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura, liberar ela bem, para que ela, né, consiga ter esse relaxamento, que seja uma musculatura funcional. E às vezes, nós temos a vulvodínia associada, que é mais na região de músculos externos. Então, é aquela dor em ardência, aquela dor em queimação. Às vezes, a mulher tem relação e ela fica ali uns dias com uma ardência, uma sensação de assadura. E realmente é porque tem alteração de face, tem alteração de músculo. E a gente precisa trabalhar com terapia manual ali no local. Só que alguns médicos não têm essa visão, né? De que o músculo também dá problema e que também a gente precisa trabalhar ele sem ser de forma medicamentosa. Sim. E temos sucesso sim, pacientes com 100% de cura, assim, sem dor. A paciente só sai do consultório quando ela está zerada de dor. Tem que voltar para fazer as manutenções, lógico, mas ela sai muito bem. Então... E tem relação emocional, muitas vezes? Também. Mas o que acontece muito, assim, a gente associa a primeira vez já com dor, né? A gente pensa e escuta falar, a primeira vez dói, é difícil, às vezes sangra, mas na verdade não deveria acontecer. O que acontece é que nós já estamos, né, ansiosas e com medo do que vai acontecer, e aí essa musculatura ela já cria uma tensão, automaticamente dói. Algumas nas próximas vezes vai relaxando e aí vai funcionando tudo legal, e outras não.
Então, se tem essa memória de dor, automaticamente o psicológico também vai estar associado. Então, ela não consegue mais ligar que é uma coisa prazerosa e não dolorosa. Aí sim precisaria de acompanhamento também com uma equipe multidisciplinar. Casos de abuso sexual também é muito comum de acontecer, e aí a pessoa se bloqueia mais por uma questão de medo, né, do trauma. Então, a gente sempre tem que estar com uma equipe ali toda para trabalhar isso também. Sim, e muitas vezes pode ser associado à medicação ou apenas à terapia? Aí nós temos um problema com a medicação. O antidepressivo, ele acaba também causando aderência de fáscia na região. Então, se tu vai usar um ansiolítico, às vezes um antidepressivo, ele vai te ajudar na parte, né, psicológica que tu precisa, mas ele também ali não vai nos ajudar muito. Então, às vezes mais uma questão de terapia, psicólogo, para depois, se realmente precisar, né, que não se conseguiu, entrar com uma intervenção medicamentosa. Mas se conseguirmos ali dar a volta sem o medicamento, seria melhor. Sim. Tu comentou que uma das indicações é a incontinência urinária, né? Uhum. A gente escuta bastante relato de pessoas que têm essa perca de urina durante um esforço físico ou até as gestantes, né? Muitas vezes pelo peso. É indicativo de alguma patologia ou é apenas uma disfunção que pode ser tratada? Normalmente é apenas uma disfunção relacionada à musculatura íntima mesmo. Fraqueza muscular, mais especificamente. Se for uma pessoa mais jovem e ela tem muita tensão muscular, é mais associado à dificuldade do relaxamento dessa musculatura do que a própria força. Então, é uma pessoa que tem força, mas ela não consegue relaxar essa musculatura, chega a um determinado ponto que o músculo já entende que ele não tem mais a capacidade de controlar e aí vai ter uma perda. Outras, na maioria dos casos, é realmente pela fraqueza dessa musculatura. A gente vai pra academia, treina, né, o corpo todo, mas esquece da musculatura íntima. E é músculo, então se ele não for trabalhado, ele vai enfraquecer. A gente associa também, às vezes, a bexiga caída, né, a prolapso, mas na verdade, quando a bexiga ela tem a caída, é porque algum ligamento que ali, né, sofreu uma ruptura e aí ela começa a descer, ou pelo próprio peso, às vezes teve uma gestação, fez muita pressão, a bexiga acaba descendo um pouquinho. Mas não necessariamente nós temos uma perda porque a bexiga caiu, e sim porque esse músculo não tá dando, né, a sustentação para segurar a bexiga um pouquinho mais para cima e conter a urina. Então, normalmente é mais associado realmente à musculatura, né, a disfunção muscular, do que uma patologia propriamente dita. Diferente dos homens, os homens é muito mais difícil encontrar um homem com incontinência urinária, a não ser que tenha algum problema de próstata associado. Então, um paciente que removeu a próstata, ele vai normalmente ter uma disfunção urinária, e aí devido ao câncer, devido nessa retirada. Então, é diferente entre mulher e homem. Sim, precisa de uma avaliação. E essas pessoas que têm essa perca de urina, né? Então, tu consegue graduar, tipo assim, se foi pouquinho, se foi muito, para te chegar num diagnóstico que é uma incontinência. A gente faz uma avaliação, uma anamnese bem completa, e aí a paciente vai nos relatar como é essa perda. Ela sempre sai do consultório com um diário miccional, então ali ela vai anotar as vezes que ela foi ao banheiro, a quantidade de urina que ela fez xixi, se teve perdas nesse intervalo, e ela vai quantificar essa perda. Em consultório a gente faz também alguns testes e alguns exercícios, então a gente vai mensurar essa perda. Eu perco enquanto eu estou tossindo ou fazendo algum exercício. A gente vai simular exatamente o exercício que ela perdeu, uma tosse, e vai mensurar quanto é essa perda. Mas em quantidade especificamente, acaba que não... Exato não, mas Sim. mais ou menos a gente consegue. Sim. E com essa intervenção a gente consegue... Tu consegue evitar uma possível cirurgia? Sim, com certeza. Até mulheres que têm prolapso de bexiga, que é a bexiga caída, a gente consegue usar várias técnicas para que essa bexiga ela não vai voltar para o lugar sem uma intervenção cirúrgica, mas a gente consegue fazer uma caminha ali com os músculos que eles sustentem ela, ou às vezes usar um pessário, alguma coisa para auxiliar, para que ela não precise de uma intervenção cirúrgica. Sim. Que muitas vezes a cirurgia ela acaba, se eles usam uma telinha, um sling, que a gente chama, muitas vezes o corpo rejeita. Então até o médico ele acaba orientando primeiro a fisioterapia para ver o que nós vamos ter de ganho, e se realmente não conseguiu nada, aí talvez uma intervenção cirúrgica. E tu atua também pós-cirúrgico? Sim, pós-cirúrgico também. É muito mais comum elas virem pós, né, do que pré.
A gente gostaria de fazer um trabalho pré, já para esse músculo ter uma memória, mas infelizmente elas acabam vindo mais no pós-operatório. Sim. Vale salientar também que mulheres na menopausa têm uma queda hormonal, principalmente de estrogênio. Então, o estrógeno ele acaba causando ali, a deficiência dele, uma atrofia muscular. Então, às vezes, ela tem uma perda de urina mais por uma questão hormonal do que realmente fraqueza. Então, é importante trabalhar com o ginecologista para ver a importância de uma reposição também em alguns casos. Então, sim. E aí que tá a importância de tu conseguir avaliar antes, né? Isso aí. Porque muitas vezes as pessoas, como tu falou, elas chegam pra mim num pós-operatório, mas muitas vezes é falta de informação, né? Falta de informação. Essa área ainda é... nós estamos conquistando aos Sim. pouquinhos o mercado, mas ainda as pessoas não conhecem muito Sim. bem. E até alguns médicos, né, não sabem da importância, não conhecem como é o trabalho, então acaba sendo mais dificultoso dos pacientes chegarem para nós. Sem informação, eles não vêm, né? Então, se a pessoa procura, pesquisa ou tem alguma indicação, é mais fácil deles chegarem até nós. Isso. Não só nessa área, mas acho que em todas, como a importância, né, de uma equipe multidisciplinar, né? Isso mesmo. Faz toda a diferença, né? Em muitas patologias, Em né? muitas patologias. E como que é? Tu precisa... o paciente precisa de uma indicação médica para fazer o tratamento contigo? Não precisa? Não, normalmente a paciente chega... se tiver uma indicação médica, melhor, porque ela já passou, né, por uma consulta e descartou todas as outras possíveis patologias que pudesse ter, mas não precisa de indicação médica. Eu tenho uma perda de urina, eu vou procurar um fisioterapeuta, nós vamos avaliar. Se for realmente só muscular, nós vamos tratar. E se precisar investigar com algum exame, aí sim, nós podemos solicitar como fisioterapeutas, mas alguns planos de saúde não aceitam. Então, entre em contato com o médico, né, solicita o exame que tu precisa, e aí ela vai passar com um urologista ou ginecologista para poder fazer esse exame. Mas normalmente a gente consegue sem intervenção de exames, e aí realmente avalia, vê o que tem problema e já trata. Sim. Então, Fernanda, essa área a gente sabe que tem diversos assuntos pra gente abordar, né? A gente conseguiu falar aqui um pouquinho de cada um deles, mas fico muito feliz dessa nossa conversa. Eu que agradeço pelo Muito convite. obrigada por aceitar nosso convite. Fica à vontade se tu quiser falar mais alguma coisa, deixar de repente teu contato, teu Instagram pro pessoal te seguir e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então, obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder passar essas informações, né, que acabam sendo, às vezes as pessoas não conhecem realmente. Meu Instagram é FisioFerFranceschini. Lá tem todos, né, o WhatsApp, todos os contatos, o endereço. Então, podem seguir lá e acompanhar as dicas e informações. Isso aí. Muito obrigada.